Abrimos a noite de hoje com os relatos surpreendentes de um homem destemido, obstinado, corajoso, e ele tem paixão por aventuras em alto mar. E uma coisa que me faz ficar admirado é que o único medo que eu tenho na vida é o medo da solidão. Ele não tem medo de estar sozinho e de encarar os seus próprios medos. Foram mais de 40 expedições à Antártida e 30 anos depois de ter cruzado sozinho, a remo, o Atlântico Sul, ele não define suas conquistas como fruto de boa sorte. Não. E como é bom ter esse cara aqui, eu gosto tanto dele. Amir Klink, obrigado, querido. Não vai se levantar, né? Você tá bom, prazer, querido? Obrigado por ter vindo, Amir. Vamos falar do teu livro novo. Vamos mandar beijo à Marina. Ela está assistindo a gente, é. Marina, um beijo para você, querida. Estou te esperando de volta aqui. Vai virar freguesa. A gente quer saber mais sobre o maior navegador do Atlântico Sul. Quando foi que você começou a se interessar por isso, a navegar? Foi onde você passou a sua infância, lá em Paraty? Primeiro, eu não sou o maior navegador de lugar nenhum. Ah, pelo amor de Deus. Você é referência internacional, amigo. Socorro. O maior navegador é aquele cearense que pesca lá num bastardo, no Ceará, em Camucim, passa 15 dias sozinho no mar, sem instrumento, sem luz. Esse é um grande navegador. Infelizmente, a gente no Brasil não reconhece essas pessoas. Mas eu descobri o mar, na verdade, não foi morando em Paraty, morei muitos anos lá, tenho meus negócios hoje lá. Eu descobri através dos livros. Eu tenho uma paixão muito grande pela literatura. Me encantei com uma coleção francesa que eu li quando era pequeno, que chamava Mer Aventure, Mares e Aventuras. Mer d'Aventure. E fiquei fascinado com os relatos dos viajantes que iam para a Antártica. E, de repente, um dia, um deles passa por Paraty. E aquilo foi a conexão entre a literatura e o mundo real. Ai, que interessante isso. Eu sei que foram mais de 40 expedições, né, à Antártida. Mas você surpreendeu mesmo quando você fez aquela viagem sozinho pelo Atlântico Sul, a remo. Gente, como é que pode uma coisa daquela? E quando você chegou ao seu destino? Que a sensação deve ter sido uma coisa preciosa. Assim, foi uma brincadeira, eu achei... Ah, que brincadeira é essa? Eu achei a ideia absurda quando eu vi falar do primeiro remador que tinha tentado e desapareceu no mar. Falei, que absurdo, o cara vai morrer, morreu. E, de repente, eu me apaixonei pela ideia quando eu descobri que quando você tem uma ideia completamente absurda, com um monte de desafios, mas você encontra uma solução para cada um dos problemas e você consegue ligar as soluções, de repente ela fica possível. E de repente a ideia para mim ficou possível. E aí secretamente fui trabalhando nela e fiz o barquinho e levei o barquinho para a África. E a grande alegria não foi chegar no Brasil. A grande alegria, no fim das contas, foi ter cumprido a minha meta. Eu cheguei 5 dias e 18 horas antes da data prevista. E isso foi uma alegria muito prosaica, cumprir uma meta. Mas eu adorei cumprir uma meta que todo mundo, toda a minha família julgou impossível. Que ninguém nos ouça, só entre nós dois aqui. Você chegou a pensar em desistir no meio do caminho? Depois que você começa uma empreitada desse tamanho, não dá para desistir. E aí eu tentei contar isso um pouco nesse último livro. Tá. Na verdade, eu passei por um inferno astral tão contundente e violento antes da viagem. Foram tantos os problemas burocráticos, tanto tamanho descrédito, tantas encrencas na África para poder sair, que no final a viagem era fácil, era só remar. Quer dizer, esse privilégio eu tive no dia em que eu saí da África. Eu falei, Deus me livre, não quero mais encostar na África. Então, assim, o contexto sempre é o que valoriza o que a gente faz. Olha, eu vi o documentário Mar Sem Fim. Eu te falei em off, né, que o que eu assisto mais em televisão é documentário. E eu separei um pedacinho do Mar Sem Fim. Para mim é o próprio Gáudio. E você vai assistir junto comigo. Roda aí, Tatá.
passar um ano fazendo o que eu quisesse. Na verdade, a vida nesse grau de isolamento exige uma disciplina muito intensa. Tem que fazer água todos os dias, tem que fazer energia, tem que tirar neve do convés, tem que checar os cabos, tem que esperar as janelas de bom tempo. E o fato é que a gente se ocupa bastante e passei um ano voando. Deus, eu ia perguntar exatamente isso a você, sobre a solidão. Eu confessei já a você agora que é o único medo que eu tenho na vida, é o medo da solidão. Como meticuloso você tem que ser, porque você me disse, para cada coisa existia uma solução. Mas como meticuloso você tem que ser para você fazer tantas viagens desse tipo, que não foi uma, né? Mas um monte delas. Nessa primeira viagem eu passei 15 meses sozinho na Antártica, 15 meses. Eu nunca vivi a solidão. É uma coisa muito engraçada, eu fui com uma expectativa e voltei com outra. O fato de você ficar fisicamente isolado te faz enxergar quem são os seus provedores. E eu achei que eu tinha morado 15 anos sozinho em Paraty. Eu adorava morar sozinho, escolher as namoradas, dormir a hora que eu quisesse. Eu nunca morei sozinho em Paraty. Sempre que eu abria a torneira de casa, saía água. Eu nunca pensei, quem é que faz a água para mim? Sempre que eu cheguei na minha casa à noite, minha caminha estava arrumada. Alguém arrumou a cama. Sempre que eu apertei o botão, a luz acendia. Quem fez a luz? Quando eu estava sozinho na Antártica, eu tinha que fazer calor, água, luz, cuidar do esgoto, da neve, do gerador, da máquina de derreter neve para fazer. E de repente eu descobri que eu tinha um exército de provedores, tive ao longo da minha vida, que eu nunca reconheci. Todos nós temos, você tem. Que bonito ouvir isso. Eu nunca tinha olhado assim, eu nunca imaginei que só porque eu estou sozinho numa casa, na praça, em Paraty, eu não estou sozinho. Tem muita gente ajudando a gente secretamente, silenciosamente. Essa beleza de navegar só no mar. A gente descobre quem são os nossos provedores. Você pensa neles o tempo inteiro. E você é ocupado o tempo inteiro. E quando você está ocupado o tempo inteiro fazendo essas coisas básicas, o tempo voa. Então, eu adorei a experiência. Eu fui preparado para ficar sozinho na Antártica um ano e um ano passou como se fosse um fim de semana. E quando eu falo solidão também, numa hora dessa, eu imagino, vai que você, sei lá, se machuca, você tem um problema qualquer, a quem você vai recorrer numa hora dessa, amigo? A você mesmo, eu sei, mas mesmo esses seus provedores que podem, de certa forma, lhe ajudar em um monte de coisas, não podem trazer a cura. Sei lá, eu estou falando isso de uma forma muito... Estou tentando generalizar para poder justificar o meu medo da solidão. Eu não tive medo do fato de estar sozinho, eu tive medo do fato de não poder consertar alguma coisa que eu quebrasse. A primeira coisa que você não pode quebrar é a sua própria estrutura física. Correto. Então, assim, eu percebi que eu tinha muitos provedores, mas eles não estavam presentes. Quer dizer, se eu fizesse uma besteira, se você quebra um dedo, esse dedinho aqui em alto mar, você não consegue mais subir na segunda retranca no mastro, não consegue risar o primeiro pano e você morre, porque o teu barco vai quebrar, vai se pedaçar na primeira tempestade. Então, você passa a ter um respeito muito grande, primeiro com os teus recursos físicos, depois com os teus recursos intelectuais, o conhecimento que você teve que juntar para poder sair daquela situação, entender onde você está. E eu acho que esse exercício do respeito é muito interessante também. É curioso até porque uma mulher faz isso melhor do que um homem. Para mim, o maior navegador de todos os tempos não é nenhum homem, é a Ellen MacArthur. É uma menininha inglesa de 19 anos que fez não sei quantas voltas ao mundo, não sei quantas travessias. E hoje, de repente, quando ela está no auge, como se fosse um Schumacher no auge da carreira, ela abandona o mundo das corridas oceânicas de volta ao mundo e se dedica ao meio ambiente, se dedica a difundir a importância de uma economia circular, uma economia onde não tem reciclagem. Reciclagem é um erro que nós tentamos praticar, sou contra totalmente a reciclagem. É uma reparação de um erro que nós insistimos em cometer.
ela tem uma visão muito mais adiante, onde, na verdade, o resíduo de um processo ele tem que ser o combustível do processo seguinte. A reciclagem é apenas uma correção, é uma covardia da nossa parte achar que a gente pode jogar o lixo, manda reciclar e salvei a minha parte. Não, ela defende uma economia circular, não uma economia linear. E esse assunto, para os ambientalistas latino-americanos, ainda é muito desconhecido. Quer dizer, uma menina incrível, ela está, assim, um degrau muito grande na frente dos grandes caras que pensam sobre o futuro da humanidade. Por quê? Porque ela viveu essa experiência da solidão no mar, do contato, assim, contundente com a natureza, com as suas forças e com a possibilidade de não resolver pela força bruta. Então, eu tenho mais força do que uma mulher? Eu tenho. Essa força a mais é um prejuízo que eu tenho quando tem um problema no barco. Eu tenho que resolver com habilidade, com inteligência, jamais com a força. Jamais com a força. A força eu tenho que preservar. Com toda certeza, você também tem que fazer uma preparação física quando você vai fazer uma viagem dessa, ou não? Sim, um aspecto é a competência física, o outro aspecto é a competência intelectual. Tem um terceiro aspecto que para mim é o grande problema, que está ligado a um lado físico, que é o sono. Quando você... É que nem você está pilotando um carro durante 6 meses. Então, enquanto você vai dormir, ele continua andando. Um barco não para em alto mar. Então, a grande dificuldade física, na verdade, a maior não é a resistência, mas é o problema do controle do sono. A gente pode dormir quando está comandando um barco em solitário em alto mar, no máximo 45, 50 minutos, 5 vezes por dia, é o máximo que dá para dormir. Meu Deus! Então é um estresse constante em relação ao sono. E isso é uma coisa que não dá para treinar antes. Ou você tem habilidade para fazer isso, ou não. E na verdade o que te dá essa habilidade é a pressão externa. Quer dizer, você sabe que enquanto você está lá roncando, o teu barco, o teu mundo, a tua casinha, a tua chance de sair dali, estão navegando na potência máxima, andando. Mas então, você faz paradas estratégicas também no meio do caminho, né? Quando tem, né? Quando você está fazendo uma volta ao mundo sem escala, não tem. No meio do Atlântico, pensando na questão da comida, da água, da própria energia. Tudo isso é uma coisa... A logística em si, isso é uma coisa que me preocupa. E você diz que tudo tem solução. A logística é linda porque você é obrigado a fazer o máximo com o mínimo. E aí você percebe que, caramba, por que a gente morando em São Paulo tem que gastar 200 litros de água por dia? Se eu fui muito feliz no barquinho a remo, num cubículo de 90 centímetros de altura, eu gastei menos de 3 litros por dia e tomei banho, fui feliz, cozinhei, comi, remei, atravessei o Atlântico, cheguei na Bahia. Num veleiro hoje a gente gasta menos de 10 litros por dia por tripulante numa viagem de volta ao mundo. E aí você percebe que, caramba, a gente pode ser muito mais eficiente, a gente pode ter uma vida muito mais simples. E no fundo eu acho que eu alcancei um estado muito interessante, onde a gente projeta soluções, máquinas e viagens, onde a gente busca a essência, fazer o mínimo, desperdiçar o mínimo possível. E eu acho que esse exercício é um exercício muito gratificante. Quando você ficou parado lá na Baía Dorian, né? Eu fico pensando nessas coisas todas. Você já passou por muitos apuros. Mas o que de mais valioso o mar ensinou para você, amigo? Foi respeitar o tempo. Quando o barco congelou, eu falei, meu Deus do céu, agora eu só saio daqui a um ano. E eu fiquei assustado, eu tinha medo, muito medo. Não é que eu tinha pouco medo, tinha muito medo. Mas ao mesmo tempo eu pensei, caramba, eu realizei meu sonho. Eu queria estar aqui, eu estou aqui, agora só depende de mim, não depende de burocracia, de departamento, de banco, de nenhuma dessas porcarias. É um privilégio muito grande você poder depender da sua própria competência. E um pouquinho de competência eu acho que eu tinha. E eu fui assim, me virando. Então foi um exercício muito interessante descobrir quanto foi importante o tempo. Meu Deus, olha isso aí. Eu queria, pelo menos, ver a capa de Não Há Tempo a Perder. Vamos mostrar a capa do livro? A capa é horrível, né? Não, a capa tá lindo. Olha aí que beleza. Espetacular.
São reflexões desses seus momentos de crise, não? Assim, todo mundo fala, eu sou convidado para falar sobre autoajuda, eu detesto autoajuda, o universo não conspira a seu favor, não conspira, assim, então eu fiz um livro de anti-ajuda. Ai, que legal! Eu tentei falar sobre todas as fraquezas, as dúvidas, o medo, porque, assim, de repente chega uma hora, quando você tem 40 anos, todo mundo fala, pô, o cara é um deus, vai para lá, tudo dá certo, sempre tem dinheiro. Não, eu nunca tenho dinheiro, estou sempre com encrencas financeiras, estou sempre com dúvidas técnicas, eu tenho muito medo do mar, eu nado mal, por isso que eu faço barcos bem feitinhos, eu não sou um super nadador. Também, o que adianta nadar bem no meio do Oceano Índico? Então eu quis fazer um livro, assim, contando a realidade dos bastidores, quer dizer, a dificuldade real, que é o que todo mundo tem em São Paulo, em Lisboa, em Botucatu, em qualquer lugar, no Piauí, quer dizer, o dia a dia é uma luta que a gente tem que abraçar. Eu não vou me mudar para Miami, que nem esses covardes que fogem do Brasil, ou para Lisboa, para Portugal. O nosso país está em dificuldade, eu quero enfrentar, eu vou resolver os problemas com o meu exemplo. Montei os meus negócios aqui, estou mostrando o que dá para fazer. E eu gosto daqui, eu gosto dos problemas que eu tenho, adoro. Eu acho que eu não viveria sem os problemas que eu tenho. Ah, que coisa bonita de ouvir. Olha, momentos... Ele é um filósofo contemporâneo, além de tudo, né, o Vamir? E eu quero, mais uma vez, mostrar a capa do livro, Não Há Tempo a Perder. Desejar a você todo sucesso do mundo com esse livro e com a sua própria vida. Muito obrigado por ter vindo, sou seu fã roxo, já te confessei e publicamente digo mais uma vez. Você é admirável. Um grande prazer estar aqui com você e os seus ouvintes. Obrigado. E todas as minhas mulheres e várias maridas são fãs ardorosas da sua pessoa, do seu programa. Imagina. Um beijo para todas as suas mulheres e um especial para a Marina. Obrigado. Obrigado, eu.